Filipenses capítulo 1. Eu queria trazer um trecho da palavra do Senhor esta noite. A partir do verso 12. Pergunta antes para quem está do seu lado aí: você está progredindo? Não, fala sério, você está progredindo? Diz assim, ó, o verso da palavra de Deus. Agora olha para a Bíblia, olha para a Bíblia ou para o seu iPhone, seu iPad, que tem a palavra de Deus, e diz assim, verso 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, essa palavra é me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que nada estáis intimados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Feche seus olhos. Senhor, essa é a sua palavra, palavras do apóstolo Paulo, que nos edificam esta noite, nos ajudam a ver o que o Senhor tem feito na nossa vida, nos ajudam a ver o que o Senhor precisa transformar no nosso coração e na nossa mente, para aprendermos a olhar as circunstâncias como um apóstolo olhava, Senhor, de modo que a nossa vida sirva para o progresso do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Do que a sua vida está vivendo hoje? Eu quero que antes de nós começarmos essa mensagem, você reflita sobre isso. A sua vida serve para quê hoje? Se parasse a história, se hoje fosse o tempo da sua morte, do que se lembrariam de você? Eu comecei a pensar nesse trecho hoje,
quando eu li um pouquinho do Império Romano. Eu gosto de história e eu gosto de ler algumas coisas, e eu fui no Pão de Açúcar essa semana, enquanto eu comprava algo para fazer uma comida em casa, eu vi uma revista sobre a história, e eu falei, vou gastar esse valor nessa revista. Eu achei caro a revista, R$13. Eu falei, não é R$13, vai me deixar mais pobre nem mais rico, mas e cultura vale a pena um pouquinho de ser investida, né? E eu comprei e comecei a ler um pouquinho, e no começo ele conta um pouquinho da história desse império, e falava que esse império ficou mais aproximadamente quase 900 anos, o Império Romano, né, do Ocidente. O do Oriente durou muito mais, quase 1500 anos, mas por 500 anos, ele influenciou toda a história do mundo, no sentido que em qualquer lugar que as pessoas iam, se falava, e eles se autodenominavam romanos. E é interessante que Paulo está falando desse período, Paulo está falando dessa história, e eu trouxe um pouquinho para a Bíblia, e ele fala aqui, quero ainda, irmãos, certificados de que as coisas que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E eu queria que você refletisse hoje se a sua vida tem contribuído para o progresso do Evangelho. O que você vivia antes e hoje não vive mais, é testemunho real do Evangelho? Quando as pessoas olham para você, eles veem realmente um verdadeiro cristão? Às vezes você nasceu na igreja, e as pessoas olham para a sua vida, eles veem alguém que serve a Cristo. Às vezes você veio de fora da igreja, de uma vida totalmente pecaminosa e longe dos caminhos do Senhor, e hoje vive para Cristo, mas vive de forma verdadeira a influenciar que o que você vive hoje serve para o progresso do Evangelho. As pessoas podem olhar para a sua vida e falar realmente, Jesus transformou a vida desse jovem, Jesus transformou a vida dessa jovem, ela vive uma vida santa, ela vive uma vida comprometida. Aqui Paulo está falando que toda a guarda pretoriana, toda a guarda do Império Romano conhecia as cadeias daquele homem. O ambiente que ele vivia agora era uma prisão fria, não sei se com roupa ou sem roupa, em meio a diversas tribulações e diversas doenças, e as pessoas não olhavam o sofrimento daquele homem, mas olhavam a fé que ele tinha. As pessoas, ao olharem para o apóstolo Paulo, dentro de cadeias, elas eram motivadas a continuarem vivendo para Cristo. Se elas não conheciam Cristo, elas eram motivadas a começar a servir a Cristo, mesmo que aquilo levasse à morte, porque levaria à morte. Ao olhar para a sua e para a minha vida, pessoas têm sido motivadas a viver para Cristo. Ao olhar para a sua e para a minha vida, pessoas têm buscado uma vida santa. Quando o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, foge das paixões da tua mocidade, segue a fé, segue a justiça, segue a paz, segue o amor, e segue aqueles que de coração puro invocam a Deus. Ele poderia dizer a mesma coisa para nós hoje. Segue esse que de coração puro invoca a Deus. Segue esse que vive a justiça, vive a fé, vive o amor, vive a paz. É um questionamento essa palavra e uma reflexão. A minha vida tem mudado a história. Se eu saísse por essas portas hoje, e Jesus me levasse, o que eu deixei nessa terra? Animação? Entusiasmo? Ou deixei uma fé genuína em corações? Ou deixei um exemplo de vida cristã? Ou deixei um exemplo de alguém que em meio a tribulações, em meio a dificuldades, em meio a tentações,
em meio a muitas coisas, tem preferido viver para Cristo do que viver para o mundo. Paulo devia ter diversas oportunidades para negar a fé. E a partir do momento que ele encontrou com Cristo, ele decidiu que o seu alvo era Cristo, que a sua vida era Cristo, que o seu viver era para o Senhor, e o morrer era lucro. E assim ele começa tudo isso. Ele fala que tudo isso foi suscitando e foi servindo para um progresso. Ele fala que Cristo não nos chamou simplesmente, como que ele fala? Porque vos não foi concedida a graça de somente crer. E essa palavra é para nós essa noite. Não nos foi concedido somente uma graça de crer. Nos foi concedido uma graça de também sofrer pelo nome de Cristo. Tempos virão em que não será fácil servir a Cristo. A nossa fé não pode estar firmada em uma igreja. A nossa fé não pode estar firmada em um líder. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus. Nós só aguentamos sofrer e padecer quando a nossa rocha é o Senhor. Nós só conseguimos vencer as tentações quando nós entendemos que Deus está a nos observar todos os dias e nós temos que agradá-lo em cada atitude, que nós temos que agradá-lo em cada pensamento, que nós temos que agradá-lo em cada passo da nossa vida. Podia não ter mais nenhum cristão naquela cadeia, mas Paulo estava vivendo para agradar a Deus naquele lugar. E nós precisamos viver para agradar a Deus. Pode não ter nenhum cristão dentro do seu carro e está só você e a sua namorada. Você tem que entender que você tem que viver para agradar a Deus. Pode não ter nenhum cristão na sua sala da faculdade, mas você tem que entender que você vive para agradar a Deus e não tem que seguir os princípios do mundo. Deus te chama para uma vida santa. Pode não ter nenhum cristão dentro da academia que você frequenta. Daqui a pouco pode ter mais um, está precisando, tá? Mas daqui a pouco pode não ter nenhum cristão lá, mas os seus olhos são de Deus. A sua vida é de Deus. Passa semana e semana eu encontro um cristão lá na academia. Até o Fred falou assim, para um amigo dele, falou, procura lá que meu pastor faz academia ali. Essa semana encontrei mais um. Já encontrei 3, 4 lá. Mas pode não ter nenhum. Mas os seus olhos têm que agradar a Deus. A sua vida tem que agradar a Deus. Paulo estava sozinho naquela prisão, sofrendo as marcas de alguém que serve a Cristo. E a sua vida influenciava uma geração de homens, uma geração de soldados. A nossa vida não tem que influenciar quando nós só estamos no púlpito. A nossa vida não tem que influenciar só quando nós estamos servindo a igreja, seja num dia da colheita, seja no acampamento, seja no Reviva. A nossa vida tem que influenciar em todo tempo, em qualquer momento. Nós temos que ser influência. Eu sei que nós não vivemos só para vencer. Nós temos momentos de fraqueza, mas a palavra de Deus, ela diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque eu confio no poder de Deus. Quando eu sou fraco é quando eu mais necessito da graça na minha vida. Nós erramos, nós pecamos, mas até nos erros e nos pecados, nós temos que glorificar a Deus com arrependimento, com perdão, com atitude. Não somos super crentes, mas nós devemos viver uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Você crê no plano de Deus para a sua vida? Você crê que você é daqueles que não retrocedem? Você crê que é daqueles que tudo vai sendo moldado? Eu creio nisso. Eu creio nisso.
Eu creio que todas as experiências da nossa vida, elas podem servir de progresso para o Evangelho. O que eu passei, o que você passou, ou o que você vive, ou o que você não passou, Deus pode usar isso para o progresso do Evangelho. Deus pode usar um menino que foi dedicado aqui na igreja, quando criança, e viveu uma vida santa durante toda a sua vida, consagrada a Deus. Como Deus pode também usar um lixo da sua adolescência e transformá-lo em uma pedra preciosa para Deus. Deus pode usar todo tipo de pessoa e todo tipo de atitude. Não é porque nós pecamos também que Deus se esquece de nós. Deus está sempre de braços abertos, prontos para aqueles que de coração puro buscam a Ele. Ele está sempre. No verso 21, o Senhor começa a falar: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você nunca pensou nesse versículo, saia daqui hoje pensando nisso. O seu viver é realmente para Cristo. Você vive realmente para Cristo a sua juventude. Você vive o melhor da sua vida para o Senhor. E você está pronto a morrer para o Cristo. Se você não está pronto para morrer por Cristo, é porque você ainda não tem a certeza da sua salvação. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que ir para o Senhor, partir e estar com Cristo, é incomparável melhor do que qualquer experiência que nós possamos ter nessa terra. É incomparavelmente melhor. E quando nós nos entregamos como um sacrifício vivo, como diz Romanos 12:1, quando nós nos entregamos para Deus, nós podemos viver de modo digno nessa terra. Ofereça a sua vida como um sacrifício vivo. Não espere ter uma lápide e estar debaixo da terra para se oferecer para Deus. Experimente aquilo que Deus tem para a sua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É o que diz Romanos 1:2. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. O tempo é dele. Só use a sua vida como um instrumento de Deus. 5 características que devem mover a nossa vida para cumprir os propósitos de Deus. Uma coisa que eu separei: nós temos um carisma atribuído. Certo dia Deus nos deu um dom e pessoas com uma missão. Primeira coisa, para viver um progresso de vida, você tem que saber para onde você está indo. Só progride quem tem direção. Só progride quem sabe para onde está indo. A primeira coisa que nós precisamos da nossa vida, você tem que ter direção de Deus. Você tem que buscar a vontade de Deus. Você tem que buscar o que Deus tem. Há uma influência idealizadora. Quando as pessoas olharem para nós, precisamos saber que estamos totalmente convencidos do plano, vontade e missão de Deus para a nossa vida. Para você influenciar pessoas, você precisa saber o plano, a direção e a vontade de Deus, a missão de Deus. Pessoas só seguem quem tem direção, e nós precisamos saber disso. Uma terceira coisa para a nossa vida: você tem que influenciar pessoas. Aqui 1:13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas a toda a guarda. O que é conhecido seu por aí? Como as pessoas te conhecem? Você é conhecido por alguém que serve a Cristo? Você é conhecido porque Deus reflete a presença dele na sua vida? Como você é conhecido? Como você é conhecido? Amar as pessoas mais do que os nossos alvos. Amar as pessoas mais do que os nossos alvos. Isso faz parte da nossa vida cristã. Às vezes nós temos que deixar alguns propósitos, porque tem pessoas necessitando da nossa presença, porque tem pessoas que necessitam da nossa presença. Necessitam. Hoje eu fui num casamento, a noiva assustou. Ela falou: não acredito que você está aqui.
Não acredito que você está aqui. Eu tinha acabado de sair de fazer o casamento do Claudemir aqui da mídia e fui para lá. Ela falou, não acredito que você está aqui. Tem horas na nossa vida que nós precisamos parar e dar mais valor para as pessoas do que para alguns objetivos e propósitos de vida. Precisamos dar valor para as pessoas. Precisamos dar valor para aqueles que estão ao nosso lado. Paulo era um do que não se esquecia. Na realidade, talvez se fosse qualquer um de nós, dentro de uma cadeia, nós esperaríamos que os outros se lembrassem de nós. E Paulo fala aqui, me lembro de vós nas minhas cadeias e tribulações. Talvez nós estaríamos ali choramingando, esperando, alguém tem que se lembrar de mim, ninguém veio me visitar. Paulo não esperava visita, Paulo mandava cartas, Paulo continuava a influenciar pessoas, sozinho numa prisão, ele continuava a escrever para a igreja, ele continuava a dar valor para vidas, é infinitamente melhor ir para Cristo. Mas olha o que ele fala, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Às vezes, nós devemos pedir até para Deus, aguarda um pouquinho aí, espera um pouquinho, não me leva ainda, eu tenho pessoas aqui ainda para influenciar, eu tenho pessoas ainda para jorrar vida, e elas conhecerem a Cristo, eu tenho pessoas que necessitam da minha presença, espera um pouquinho, Senhor, eu quero ir para aí, mas espera um pouquinho, eu estou convencido que para o gozo e alegria na fé, e para o progresso de pessoas, que eu preciso ainda ter um tempo com eles, eu preciso ainda ter um tempo, a fim de que aumente o motivo de gloriardes em Cristo. Tem pessoas que querem influenciar outras, para que elas gloriem-se na nossa vida, mas Paulo fala aqui, para que elas gloriem em Cristo. A nossa liderança, a nossa influência, a nossa vida, deve levar pessoas a olharem para Cristo, e não para homens. É isso que Paulo está falando, que nós precisamos direcionar pessoas, para terem os seus alicerces, bem firmados, na rocha que é o Senhor Jesus. Como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Entender isso, que nós precisamos influenciar pessoas, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho, aprender a ser como Jesus, esse é o último ponto, aprender a ser como o Mestre, aprender a ser como o Mestre, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé. Firmes, em uma só alma, em um só Espírito, lutando juntos pela fé. Quero convidar o Felipe para chegar aqui, e quero convidar você a ficar de pé. Enquanto ele chega e ministra para as nossas vidas, eu queria que você entendesse isso. Você está progredindo? Você está vivendo para Cristo? Você está glorificando o Senhor nas suas atitudes, pensamentos? Você está sendo alguém que está utilizando de todas essas coisas para que Cristo seja glorificado? Você está usando a sua vida para que pessoas olhem mais para o Senhor? Você está usando a sua influência para que pessoas conheçam mais a Deus? E você está vivendo em santidade de vida? Lembre-se disso, reflita sobre isso. Como está minha vida hoje? Onde está meu coração? Onde está o meu coração? Onde está meu coração? Onde está minha vida? Minha vida está em Cristo, minha vida está no Senhor. Se Deus falou com você, só coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, ajuda-nos cada dia a viver
uma vida que resplandece a Tua presença, Pai. E o Teu Espírito Santo nos incomode essa noite. Se nós temos vivido algo que não Te agrada, ou se simplesmente nós temos passado por essa terra e não temos resplandecido a Sua luz, sendo sal e luz nesse mundo, que o Senhor nos ajude a viver para a Tua glória e honra. Tudo aquilo que passamos sirva para o progresso do Teu Evangelho, que nós possamos viver numa mesma alma, num mesmo espírito, vivendo de fé em fé, confiando que Cristo há de cumprir os seus propósitos na nossa vida, que o Senhor é real, Senhor, que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração há de se cumprir, Pai. Ajuda-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, e renova a Sua graça cada manhã sobre nós. Ajuda-nos em cada gesto, em cada atitude, em cada olhar, em cada pensamento, olhar para o alto e viver para o Senhor, ó Pai. Que o nosso viver seja Cristo, que o nosso morrer seja lucro, e que o Evangelho de Cristo possa ser anunciado através das nossas vidas, que nós possamos ser uma página daquilo que o Senhor está cumprindo nesta terra, que nós possamos ser uma página daquilo que o Senhor está realizando em vidas. Usa as nossas vidas, Senhor, diariamente, para o louvor, para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém e amém.